Pronto, Tranquilo. tranquilo. Pronto, acho que já começou a gravar. Então, gente, boa noite. Felicidade de estar com vocês novamente. Toda quinta-feira com alguns e com vocês painelistas convidados nessa quinta. Estamos preparando alguns painéis, a gente está chamando de painel temático, sobre temas relacionados à biodiversidade como um todo. E esse de hoje é a segunda parte sobre restauração de ecossistemas e, e recomposição da vegetação nativa. Lembrando também que é muito importante esse tema, porque entramos, né, na década da restauração florestal. Então, nada mais importante do que estar trabalhando esse tema nas mais diversas temáticas, né? Porque falar sobre restauração envolve várias temáticas, aí, desde valores até realmente recuperação de áreas degradadas, até conhecimentos tradicionais, enfim, coisas que vocês, especialistas, sabem muito bem. E é um prazer estar com vocês hoje. A Marina vai explicar mais um pouco também. A gente faz parte do GT de Biodiversidade, que é um grupo de trabalho dentro da ONG Engaja Mundo, e a gente atua com esse tema de biodiversidade mesmo. E é isso, aí a Marina vai passar um pouco sobre o que espera, e também vocês vão ter um tempo para se apresentar. E para quem está chegando hoje, vamos fazer algumas perguntas, né, para os painelistas, e no final vamos ter um tempo para debate, coisas nesse sentido, para quem quiser tirar um pouco mais de dúvidas. E no mais vai estar gravado também, depois para disponibilizar para todo mundo, e é um pouco mais sobre isso mesmo. Aí Marina vai dar continuidade agora. Valeu. Bom, como o Francis falou, esse é o segundo painel sobre restauração, né? Na semana passada a gente também falou sobre isso, mas foi uma visão mais geral sobre restauração. E aí a ideia de fazer um segundo painel era de tentar trazer alguns casos mais específicos e não tão óbvios quando a gente pensa em restauração, que acho que a primeira coisa que vem à cabeça é plantar muda de árvore, né? Reflorestamento, assim. É difícil pensar em outros tipos de restauração e recuperação, que são pouco divulgados, pouco conhecidos. Então, a ideia desse segundo painel era essa, e aí a gente conseguiu encontrar representantes aqui bem legais que vão falar sobre o mangue e sobre o Pantanal. Então, vou deixar vocês se apresentarem mesmo. Começar pelo André, que trabalha com a restauração de manguezal. Pode se apresentar, André. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite, né, da pessoa Ana Marina, por intermédio da Leinade Carbogin, né, que é a nossa coordenadora executiva da fundação na qual eu estive como técnico, né. Atualmente, eu estou como colaborador científico, juntamente com o professor Jeová Meireles, da Universidade Federal do Ceará. Eu sou biólogo de formação, né? Me formei na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus aqui de Mossoró, encravado no semiárido, né? Fiz minha graduação em Ciências Biológicas e meu mestrado em Ciências Naturais na mesma universidade, né? E atualmente estou como aluno do doutorado em Geografia da Universidade Federal do Ceará, né? Trabalhando com gestão costeira, né? Então, desde a minha graduação, eu trabalho com recuperação de mangue, replantio de mangue, comunidades costeiras, né? A gente faz esse acompanhamento no que diz respeito a racismo ambiental, né? Onde grandes empreendimentos, eles crescem para cima do manguezal, para cima de área de dunas, de falésias, né? Sucumbindo comunidades tradicionais, principalmente de pescadores e marisqueiras, né? Então, a gente desenvolve um trabalho socioambiental com essas comunidades aqui no município de Capuí, né, atrelado às tecnologias sociais, né, implantação de tecnologias sociais, né, que a gente acredita muito que a implantação dessas tecnologias nessas comunidades possam reverter o processo, né, de degradação, a mudança de atitude dessas comunidades para com os ambientes e seus territórios no qual eles estão inseridos. Estava falando no mudo e ele não estava tirando. Valeu, André. Carolina, por favor. Então, meu nome é Carolina Joana da Silva Nogueira. Eu sou pantaneira assim, de nascimento e de carreira também científica, né? Então tem uma ligação muito visceral com o Pantanal, né? E assim eu
sou bióloga também, trabalho com ecologia e etnobiologia. Aí também trabalho na Reserva da Biosfera do Pantanal, eu sou vice-presidente do Comitê Nacional da Reserva da Biosfera. E nós temos um projeto assim, que é um projeto de ecologia de longa duração, né, do CNPq. E nesse projeto nós temos, também a gente está fazendo propostas, fazendo atividades de recuperação, de restauração, na escala de ecossistemas, né? Para a gente restaurar áreas, principalmente áreas afetadas pela seca, né? Que nós estamos começando um ciclo grande de seca, né? E a gente trabalha esse projeto, é o projeto mais assim, que nós estamos ligados com ele, né? No Rio Paraguai, né? As unidades de conservação, também com biodiversidade de terrestre, aquática, né? Todos os grupos ecológicos aquáticos e as árvores, né? E também nós estamos, esse projeto que a gente está desenhando, né? Com as plantas, nesse caso, com as comunidades, a gente está fazendo um trabalho assim, muito lento por causa dessa situação de agora, né? No entanto, é o projeto de recuperação do ecossistema, né? No caso, esse ecossistema que eu falei para vocês, a gente já está com uma ação mais detalhada, mais assim, em campo, né? Com essa recuperação. Então, são duas escalas de abordagem nesse nosso caso. Uma escala que nós estamos recuperando uma proposta que a gente está fazendo e está colocando para o governo fazer também, coisas que o governo deixou abandonado, né? E agora a gente tem quando essa seca foi muito grande, chamou a atenção, e na realidade foi essa necessidade de recuperação dessas que nós chamamos de corredores, pequenos corredores, né? Rede de drenagem, né? Porque nós chamamos aqui de coricho, que é menor que um córrego ainda, né? Que faz as conexões entre as lagoas e os rios. Então, nós estamos trabalhando na recuperação dessas conexões, primeiro, né? E o nosso segundo passo seria a biodiversidade. O nosso pensamento... Eu já posso ir falando, Marina? Eu fiquei na dúvida, desculpe. Já fui contar no... A gente, essa primeira rodada de apresentação, a gente pode entrar nas perguntas, assim, mas... Sabe como que é, a professora vai falando, não quer parar mais. Mas é isso, e a gente vai respondendo mais, né? Beleza, a gente vai, como hoje são, normalmente a gente faz com 3 pessoas, né, 3 convidados, assim, e aí fica bem em cima do tempo, mas com 2 acho que a gente vai conseguir conversar bastante. Bom, a primeira pergunta que a gente tem é pensando justamente no que o Francis falou, que a gente entrou na década da restauração, né, declarada pela ONU, e com a crise climática se agravando mais, assim, também é mais um motivo, né, uma necessidade de recuperar, restaurar os ecossistemas para enfrentar essa crise, né? Então, eu queria saber de vocês que expectativa vocês têm para essa década, como vocês enxergam o cenário da restauração no Brasil, assim, o que vocês esperam dos próximos 10 anos? Aí a gente pode começar pelo André. Bom, Marina, as expectativas, eu acho que a gente nunca deve perder as esperanças, né? Apesar do momento que vivenciamos, apesar de vocês estarem em uma região diferente da nossa, mas estamos no mesmo país, né? Então, a situação política, de política pública ambiental é bem complicada atualmente, né? Apesar dos pesares, a nossa expectativa, eu como técnico, como acadêmico, como profissional, a gente sempre procura que elas sejam as melhores possíveis, no sentido da gente confrontar, né, o que está aí, né? Porque se a gente não confrontar, a situação piora, né? Rebater, questionar e buscar a luta dentro das academias, dentro desses espaços no qual a gente, né,
tem ainda poder de fala, apesar da opinião pública ela estar sendo cada vez mais sucumbida, né, nesse governo que está, o federal. A gente tira pelo CONAMA, né, no qual a representatividade popular, a sociedade civil, ela praticamente foi extinta do CONAMA, né? Então, apesar dos pesares, a gente, a nível local, as expectativas são muito boas, né? Então, no território no qual eu vivencio, no qual eu trabalho, né, atrelado à década de restauração, então nós também estamos adentrando, né, da década da ciência oceânica, né? Então, vai ser uma década que está sendo muito debatida aqui no estado do Ceará, né? Um estado que tem um certo apreço pela questão da participação popular, da questão pública, né? Então, a gente está com um programa, na verdade, o governo do estado está com um programa chamado Cientista-Chefe, né? No qual é comandado cada pasta do governo tem um cientista dentro da academia que foi cedida para estar à frente dessas pastas, né? Segurança pública, meio ambiente, né? Todo tem esse aparato. Então, no termo ambiental, a gente tem o professor Marcelo, que ele é do Instituto de Ciências do Mar, do Labomar, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará, está desenvolvendo um trabalho em conjunto, né, com vários pesquisadores, acadêmicos, né, sociedade civil, população, comunidades costeiras, no que diz respeito principalmente ao zoneamento, né? E aí, dentro desse zoneamento, a gente tem as restaurações, tem os ecossistemas existentes, né? E, como a gente bem sabe, a zona costeira ela praticamente não tem mais Mata Atlântica, né? Então, os manguezais, praticamente, todo o litoral nordestino, ele foi aterrado para se construir grandes cidades, né? Recife foi construído em cima de manguezal, né? Fortaleza, o Rio Ceará, o Manga é muito pouco, o Rio Cocó, então, os estuários, por si só, eles foram ocupados não só pela expansão urbana, como também por empreendimentos de salinas e carciniculturas, né, que são outros problemas bem fortes aqui na região Nordeste. Então, as expectativas, apesar dos pesares, a gente tenta reverter esse processo, fazendo um trabalho de base nas comunidades, né? Aqui no município de Capuí, a gente tem isso muito forte nos projetos que a gente desenvolveu via Fundação Brasil Cidadão, com o apoio da Fundação Boticário, daí de Curitiba, desde o projeto Esse Mar é Meu até o projeto De Olho na Água, que foi financiado pela Petrobras, né, através do programa Petrobras Ambiental, e a gente recuperou mais de 10 hectares de manguezal, né, apesar dos conflitos existentes com salina e carcinicultura. E é um ecossistema que tem uma certa particularidade, né, porque é um ambiente de transição. Ao contrário de outros ecossistemas que tem a árvore, é um ecossistema de pouca variabilidade, entre aspas, óbvio que tem suas particularidades também, né? Com a questão climática de cheia, de seca, né? Aqui a gente tem variabilidade de salina, de maré, de chuva, né? Então a gente está encravado numa costa semiárida, né? Com pouca chuva. E o manguezal, apesar de ser um ambiente de água de transição, ambiente de transição, desembocadura de rio, no nosso processo de restauração, de replantio, a gente percebe quando a quadra chuvosa ela é interessante, ela é boa, né, quando se tem inverno, como os populares falam aqui, o índice de pega de mudas que é replantadas ela é altamente significativa. Quando a quadra chuvosa não é boa, esse índice é muito baixo, né? Então, aí o índice de pega é muito baixo e interfere nesse processo de recuperação. E aí, qual a expectativa? A gente, com os nossos projetos, com o trabalho de base, com a educação ambiental, principalmente, a gente espera que elas sejam cada vez maiores e melhores, né? Não podemos cruzar os braços, temos que estarmos firmes e fortes nessa luta. Eu acho que é isso. É isso aí. E, Carolina, como que é a perspectiva aí para o Pantanal? Assim, tá? Você acha que está na agenda o Pantanal da restauração? Então, eu compartilho, assim, como uma das ideias que o André falou, no sentido de que nós estamos num momento político desfavorável, né? Onde as políticas públicas, a direção, há dessa desarticulação, né? Da sociedade civil, do engajamento, né? E então isso coloca para nós desafios maiores, né? Nós temos que colocar então investimento maior da nossa energia, da nossa esperança, né? Para que as coisas mudem. Mas eu vejo assim, quando esse momento delicado, primeiro que o planeta está vivendo, né? E que nós no Brasil em especial estamos vivendo, né?
E aí nós deparamos assim com essa década da restauração, né? Da recuperação. E aí essa década da recuperação, né, que está colocada, né, ela também, para nós agora, com todos esses acontecimentos, nós estamos falando de restauração nossa, pessoal, né, para a gente se manter, para a gente poder falar da recuperação do planeta, das pessoas, da saúde, e aí dessa recuperação da saúde ambiental, né? Nós temos um trabalho assim, de pesquisa nós levantamos assim, nós temos 25 hectares levantados ao longo do Rio Paraguai, nós lá no corredor ecológico do Rio Paraguai, com perspectiva agora para dar subsídio a uma recuperação, a restauração que vem precisar ser feita nessa área, porque nós tivemos nessas áreas que nós estamos falando, que são áreas de APP, né? Então, essas áreas, a gente então, tem um conhecimento assim, da organização da biodiversidade, né? Para poder fazer uma recuperação. Nós avaliamos o efeito dessa queimada nessas áreas e nós temos também o nosso trabalho nas unidades de conservação. A gente tem pouca ação no Parque Nacional, que fica distante, mas nós temos uma ação efetiva, assim, bem presente, trabalhamos com biodiversidade na Estação Ecológica de Itaiamã, que é um sítio um sítio da Unesco, né, que tem uma proteção diferenciada, né? E então lá nós temos todo esse levantamento da biodiversidade na escala da paisagem, todos os macrohabitats, nós identificamos 7 grupos de macrohabitats, e aí nós temos parcelas de árvores, de todo tipo de biodiversidade aquática, menos de peixe, que é outro grupo que estuda lá. E então nós também assim, vimos que o Pantanal queimou toda essa vulnerabilidade climática que a gente está passando, a gente teve ainda acentuado, né, essa queimada, né? Como que nós estamos vendo o que o Pantanal está vivenciando hoje para a gente pensar como que a gente vai fazer essa restauração, né? Nós temos assim essa perspectiva, a nossa localização geográfica, ela está colocada num lugar que, se não houvesse a floresta amazônica, se não houvesse a Cordilheira dos Andes, a gente estaria num lugar de deserto, né? O lugar que a gente vive aqui. E nós temos assim alguns indicadores, plantas que são típicas ou da Caatinga ou do Chaco, mas que são de áreas secas, né? Aqui no Pantanal. Então, mostrando um histórico já, né, de um período climático que favoreceu esse grupo de plantas, né? Então, nós temos um período climático mais úmido, né? Então, nós temos primeiro essa questão global das mudanças climáticas e temos a questão regional conectada com a Amazônia, né? Porque o Rios Voadores passa exatamente aqui na nossa região, né? E agora está tão bacana que todo mundo está conhecendo o que é isso, né? O jornal está colocando essas imagens muito bonitas, mostrando coisas que a gente estuda da aula, agora virou uma coisa bem assim, do dia a dia das pessoas, né? E a gente está aí nesse corredor aéreo da água, né? E com essa dependência. Então, para nós, por exemplo, primeiro para restaurar o Pantanal, recuperar, nós temos que cuidar da Amazônia, né? Então, é isso mostrando essas conexões, essas interconexões, que as coisas não estão separadas, né? E nós vemos assim, sentimos aqui assim que para a gente a nossa recuperação, a restauração dos nossos sistemas ecológicos é pensar na floresta amazônica também, né? Então a gente está pensando assim, sensibilizar também nesse sentido. Então nessas 3 escalas. E a terceira escala é a escala mais local, né? A escala local que acontece no Pantanal é uma escala antrópica, né? São das pessoas que fazem, né? Então, nós temos essa pressão global das mudanças climáticas, né? Temos essa regional que está conectada com o desmatamento da floresta amazônica, né? E temos a questão local, que é o efeito de como os grupos sociais que vivem no Pantanal eles se comportam ou eles
o que pode comportar, né? E começam a construir algumas obras de infraestrutura em menor escala ou maior que interferem no Pantanal, né? Interferir no Pantanal, a primeira coisa é interferir no fluxo das águas. Então, para a gente pensar nessa recuperação, a gente tem que pensar como que esses fluxos funcionam, como que eles precisam ser mantidos e onde que eles estão interrompidos, né? Para que a gente possa assim, garantir a presença da água, né? Então, a primeira coisa é sensibilizar as pessoas que, quando ela escolhe viver no Pantanal ou tirar sua fonte de renda, ela tá num lugar que é uma área úmida. Então, ela não pode pensar nessa área úmida, excluir a água. A água faz parte, né? Então, as pessoas chegam, elas fazem estradas, fazem cercas, fazem acesso para as fazendas delas, terras delas, que excluem a água, né? Elas querem secar o Pantanal, secar a terra que elas moram. Então, a gente está falando, olha, você quer um lugar seco, então se faz no Cerrado, né? Você não pode vir para um Pantanal com essa mentalidade. Então, tem que fazer um trabalho muito forte de sensibilização das pessoas de que foi uma escolha ela vir para um lugar que é úmido, que a água é um ecossistema de domínio das águas. Aí, para as pessoas entenderem que então ela não pode vir para o Pantanal com a mesma mentalidade dela viver em outros lugares. E para viver no Pantanal precisa ter uma mentalidade de adaptação, né? Porque nós estamos aqui há mais tempo, o que aconteceu aqui, tem algumas estratégias que os próprios indígenas já faziam, que é um manejo adaptativo. Então, aqui tem que ter não é uma coisa permanente, né? E essa dinâmica em relação ao pulso da inundação. Então, a pessoa tem que se sensibilizar de que ela escolheu viver num lugar que tem essa forma de agir, né? E tem no caso do Pantanal, a maior parte das terras elas são de propriedades privadas, né? E são propriedades que cada vez mais elas estão assim tomando atitudes muito fortes, contrárias à conservação, à unidade de conservação, né? E então a gente está nessa demanda com elas. Em algumas áreas são pequenos subsistemas dentro do grande sistema do Pantanal, que essas áreas a gente pode ter mais influências. Felizmente, aqui no Pantanal, nós temos uma cultura muito boa que a gente vem trabalhando, eu faço parte desse grupo desde 90, desde o final de 80, a gente construiu um modo de pensar, um modo operandi de pessoas que pensam no ambiente de uma forma muito forte, né? Então, tem essa sensibilização no pensar, no agir, né? Tem grupos fortes de pesquisa, de ação, por exemplo, com a queimada das queimadas que estiveram no Pantanal, nós sofremos aqui no lado do Mato Grosso, nós tivemos 40% do Pantanal queimado, né? Aí, estar nessas linhas de frente, né? O primeiro passo foi isso, nós temos pessoas da nossa ONG, alunos meus também, que ficaram na linha de frente, né? Apagar o fogo, né? E nós estamos hoje pensando assim, bom, o que tipo assim, para a gente pensar nessa recuperação, restauração, o que foi feito? Porque nós vamos entrar em outro ciclo de queimadas, né? Porque o Pantanal tem uma previsão para a nossa região de uma seca até 2024. E o Pantanal já viveu isso na década de 60, né? Então, assim, como que o governo, assim, as pessoas estão se planejando, né? O que foi feito para a gente fazer esse enfrentamento novamente, né? Então, assim, não é, apagou o fogo, beleza, mas aí, agora é um novo ano, né? Novo ciclo, igual o ciclo das águas, né? Agora nós temos mais que lidar com isso, né? Para a gente enfrentar. E nós vimos, assim, algumas plantas, algumas espécies assim, de plantas, nessas áreas que nós temos mostradas, que elas têm uma capacidade, uma resiliência, que mesmo antes de começar a chuva, elas já estavam se recompondo, né? Mas o que nós vimos? Nós vimos que algumas espécies estavam se recompondo, independente de chover, né? E o que isso significa para nós? Significa que essas espécies que estão se recompondo na sombra, né, sem uma entrada adicional de água, significa que essas espécies vão ser, no processo de sucessão, serem mais bem-sucedidas, né?
E a gente, isso está uma tendência a uma monodominância, entendeu? E no Pantanal isso já existe, essa monodominância, só que agora a gente está vivenciando como que ela surge. Ela é resultado de quê, né? Então, espécies que são mais bem adaptadas, esses extremos, né? Elas começam a se manter no sistema enquanto as outras excluem as outras, né? E aí a gente está vendo que tem duas coisas que nós já estamos observando na nossa pesquisa, essa tendência, vendo agora como que surge essa monodominância de espécies, né? Ou seja, diminui a biodiversidade de plantas, de árvores. E nós estamos vendo nossas pesquisas, né? Isso na parte que é seca do Pantanal, que é inundável, mas que as árvores estão lá, né? Agora, no ambiente aquático, o que nós estamos vendo? Tipo assim, as plantas aquáticas, que são essencialmente aquáticas, elas estão sendo substituídas. Nós temos um estudo de 2008, estamos comparando agora, estão aparecendo espécies que são mais anfíbias. Assim, ou seja, o Pantanal está secando, não é só a árvore que está faltando. As espécies estão aparecendo, dominando espécies que dependem menos da água, que conseguem viver nesse ambiente mais, assim, com menos água, entendeu? Então, a gente levou o maior susto, porque a gente achou que ia achar aquelas mesmas espécies, né? Então, a gente começou a ter mais diversidade específica, né? Mais formas de vida, assim, grupo ecológico diferenciado, só que esses grupos são grupos com uma tendência a menos água, né? Então, o sistema já estava respondendo a essa seca, já estava registrando essa seca, e a gente não estava percebendo, entendeu? Então, quando a gente faz essas medidas de um período agora, então, entre 2008 e agora, a gente já começou a ver que aconteceram coisas no meio que nós não registramos, né? Mas que, no entanto, elas já estão resultando nesse sentido. Essa tendência que está havendo de monodominância, né? De árvores, e essa tendência a espécies mais adaptadas a seca, né? Assim, tipo assim, como se fossem plantas de brejo, águas mais estagnadas. Não a água que tem essa dinâmica do pulso, do sobe e desce, que são... Então, essas são surpresas que a gente teve, né? E que agora a gente vai... Como fazer essa restauração, com quais espécies, né? Agora, o que é legal, o que a gente está propondo? Isso para o Rio Paraguai, né? Em outra área que nós trabalhamos, o Rio Paraguai é como se fosse um rio assim, com menos presença de pessoas. Né? É um rio mais... porque ele está numa área mais de propriedades privadas, então não tem pessoas na beira do rio, não tem comunidades tradicionais instaladas na beira do rio, morando lá, ribeirinhos, né? A não ser uma cidade ribeirinha como Cáceres, mas não tem comunidades. Diferente do Rio Cuiabá. O Rio Cuiabá é uma cidade, eu falo, é uma cidade cultural, porque ao longo dela tem várias comunidades tradicionais, né? E aí, nessa comunidade, que nós estamos levantando uma experiência que já teve no passado de restauração, de recuperação. Né? Então, as comunidades, elas participaram dessa experiência. Né? Elas plantaram, elas sabem como fazer isso, elas têm as plantas nas áreas das comunidades que foram fruto desse trabalho que houve no passado, né? Que não fomos nós que fizemos. Uma ONG que fez, coordenado por uma alemã, ela fez esse trabalho e eles têm isso ainda na memória, né? Foi uns 25 a 30 anos atrás. Elas têm árvores lá que foram plantadas nessa época, tem barrancos que foram protegidos, então, e eles sabem como fazer. Quando nós falamos com eles o ano passado, depois das queimadas, assim, que a gente estava com esse pensamento de fortalecer uma atividade de plantio de árvores, que estão nessa relação também com a pesca, que eles são pescadores, para aumentar a produtividade pesqueira, né? Seria uma restauração mais, também um pouquinho qualificada para a pesca, né? Dirigida para manter a biodiversidade das plantas, mas também da pesca, né? E eles ficaram super assim, felizes, sabe? Assim, uma acolhida, assim, não, a gente quer participar, a gente quer. Isso eu pensei que a gente ia fazer um trabalho com eles, né? E eles estão assim super prontos, sabe como fazer, assim. Nós sentimos assim, uma coisa muito muito boa aberta. Só que a gente teve que parar, né, por causa do Covid, né? Como nós trabalhamos com essa orientação da etnobiologia, da Sociedade Brasileira de Etnobiologia,
Então, nós fizemos um pacto da gente não ir nas comunidades nem nas terras indígenas, né? E mesmo a terra indígena só tem mais protegida, mas as comunidades não, eles recebem gente se a gente for lá. E nós temos esse propósito, a gente não chegar, né? Então, a gente está mantendo esse diálogo com eles por telefone. A única coisa que nós fizemos, até junto com a ONG Eco Pantanal, que foi coordenada pelo Joari, foi assim, essa coisa das cestas básicas que a gente fez para garantir alimentação no período das queimadas, né? Ô, Carolina, você tocou num ponto interessante aí sobre a participação da comunidade na restauração, né? E eu queria saber um pouco do André, como que foi o trabalho de restauração no mangue, assim, se tinha uma estrutura montada, se tinha técnica, ou se vocês tiveram que, sabe, como que foi, assim, as dificuldades? Na verdade, esse processo de restauração, de replantio de mangue, começou. Na verdade, eu nem fazia parte do projeto, eu era criança ainda, né, no começo dos anos 2000, né? Então, foi um processo, assim, passo de formiguinha. Eu já entrei no projeto, estava terminando a graduação, né? Por um convite de um amigo, né? Eu estava no quarto período de biologia, né? E sempre me encantei pela área costeira. Meu pai é pescador, né? Meu pai é pescador artesanal, né? E eu sempre quis fazer oceanografia, só que oceanografia aqui não tinha na UFC, que é o Canto Mais Próximo de Fortaleza, só tinha em Pernambuco. E eu não tinha condições, meus pais não tinham condições de me mandar para Recife para me bancar de tudo para fazer minha graduação. Fui para biologia, né? E na biologia, eu afunilei para esse lado da zona costeira. Então, o processo, essa questão de replantio de mangue, começou aqui no começo dos anos 2000, né, com o projeto Cimar é Meu, né, dentro das ações da própria fundação, com um grupo de adolescentes da escola estadual, né, com o grupo Igaracuê, né, que significa peixe-boi, né, balbote virado na língua tupi-guarani. E aí esse processo era feito manual, ainda é feito assim, manual, né? E a gente respeita a tábua de maré, né? Então a gente, o pessoal, né, na época ia de carro de mão fazer a coleta das mudas com um saquinho de plástico, né? Então na maré baixa o que a gente faz? A gente vai, né, para o manguezal, faz a coleta das sementes, né, seja ela de mangue preto, mangue vermelho ou mangue branco, né? Traz para a sede do projeto, que na época nem tinha sede, né? A sede mesmo, que é a Estação Ambiental Mato Pequeno, infelizmente ela foi incendiada no ano de... Nessa onda, né, de violência, eu acho que vocês souberam, que teve aqui no estado do Ceará, né, de facções criminosas, né? Então, nosso equipamento foi um dos que foi atingido, né, foi incendiado, né? Mas na época não tinha, logo no começo do projeto, né? Então a gente traz, vai para a Maré Baixa, pega essas sementes, traz para a sede, digamos assim, coloca de molho para quebrar a dormência, 2 ou 3 dias a gente pega sedimento da praia, faz, enche o saquinho e coloca lá a mudinha, né? A semente, seja propágulo ou a sementezinha mesmo do mangue branco ou mangue preto. E aí agoa com água doce, né? Água doce. E aí, quando a muda fica trímeras, né, que a gente chama 3 pares de folha, aí a gente começa a fazer o agô dela com água salobra, né? Quando eu entrei no projeto, já tinha toda a Estação Ambiental Mangue Pequeno, nossa sede com viveiro, com irrigação, né? Que lá no começo não tinha, a regra era mesmo no regadorzinho, ia lá com o balde, botava o regador, né? Agora eu já peguei o bote andando, já estava no céu, né? E aí, depois a gente pega, vai para campo, mapeia as áreas degradadas, né? Faz medição de pH de solo e tal, toda uma questão técnica, né, por trás. Faz essas medições dessa área por ponto de GPS, coloca no SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, e aí a gente faz esse trabalho de formiguinha. Maré baixa, leva, maré alta, leva a muda no barco, deixa lá no tal canto do mangue, maré baixa, no outro dia ou no horário da tarde, vai, mobiliza a comunidade, mobiliza estudantes e faz esse replantio, né? O replantio geralmente é 1 metro por 1 metro de distância de mudas, com mais ou menos 1 palmo, né, uns 25 centímetros de profundidade, a cova, né? E aí a gente faz esse acompanhamento, esse monitoramento dessas áreas, né?
Então, é um processo muito lento, muito, assim, moroso, digamos assim, difícil, porque além dessas particularidades, né, de ser tipo uma desembocadura de um rio, né, que não é nem rio, né, no município que eu vivo tem uma certa particularidade, né, o lençol freático ele é muito superficial, a gente não tem rio de grande porte como o Rio Ceará, o Rio Apu de Mossoró, né, e aí esse lençol aflora no sopé de uma paleofalésia, né, uma paleofalésia que corta o município, né, e esse lençol freático ele aflora, né, formando uma lagoa, uma laguna, né, que vem cortando o município, né, e desembocava muitas décadas atrás aqui na região do centro, né, e aí todo esse contato de água doce com água salgada fez com que o manguezal ele se surgisse há muitos anos atrás, questão, né, muito tempo. E hoje essa lagoa ela não existe mais devido à questão urbana, os índices pluviométricos ser muito baixos, essa lagoa praticamente não existe, só quando tem inverno muito bom que ela, né, aflora. E aí teve várias outras questões, né, empreendimentos de salinas na década de 70, 80, que dizimaram boa parte dessa cobertura de mangue que a gente tinha. Hoje só resta em média de 20%, né? Hoje é tudo ocupado por salinas, cassiniculturas e expansão urbana, né? Que a cidade, querendo ou não, ela tem esse crescimento, né? Então, esse processo, ele se deu até hoje, dentro dos projetos da Fundação Brasil Cidadão, iniciado lá no início dos anos 2000, né? E a atividade de replantio, ela foi passada por todos os projetos. Esse Maremeu, de olho na água, ele teve a façanha de ser aprovado 4 vezes dentro da Petrobras, né, devido aos resultados que ele obteve. Né? Então, a própria Leinad, ela é muito elogiada, a equipe técnica, porque dentro da Petrobras você aprova um projeto 4 vezes, né? A gente 3 vezes ia por quarto, mas aí Bolsonaro entrou e ele não gosta de meio ambiente, todo mundo sabe, né? E aí está sucateando tudo. E aí, mas só que a gente continua com esse processo de replantio. É mais recente, sou membro também, até esqueci de me apresentar lá no início, do Programa de Jovem da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, né, pela RPPN Serra da Pacavira, né, uma RPPN que fica no maciço do Baturité, encravado quase no sertão do Ceará, né? Então, lá eles têm o que a gente chama brechas de altitude, né? Onde, nesses remanescentes, né? Nessas serras, né? Gravadas no semiárido, tem remanescentes de Mata Atlântica, né? Devido à elevação, né? A questão climática, ela ser bem amena, né? Então, são tipo ilhas de Mata Atlântica que escaparam, né? Então, lá tem uma RPPN muito interessante, muito bela, né, tem plano de manejo, é considerada como ponto de vida silvestre, principalmente pela grande quantidade de aves que tem lá, catalogada pelo IUCN, pelo BirdLife International, né, que é uma entidade de conservação de aves, né? E aí, recentemente, dentro do Conselho da Reserva, a gente conseguiu colocar o Manguezal da Barra Grande, né, que é o município que eu moro, né, aqui no extremo leste do Ceará, onde a gente tem um bosque de mangue, tem um banco de algas, né, que vão entrar como um posto avançado da reserva da biosfera da Mata Atlântica, né? A gente está fazendo esse processo de catalogação, né? E aí corrobora e melhora, né, nossa questão de pesquisa, né, de financiamento para novos projetos, para esse processo de recuperação, que é lento, né, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Que legal, dá para ver o brilho nos seus olhos, assim, falando. E é muito apaixonante mesmo o trabalho de restauração, né? Eu trabalho numa organização que teve um projeto do Petrobras Socioambiental. Parabenizo vocês pelos 4 rodadas, a gente não foi renovado, terminou em 2020, não foi renovado, né? Mas também tinha uma veia de restauração e é uma das partes mais que tocam, assim, né? Porque, sei lá, é uma coisa para o futuro, assim, tem essa coisa de esperança, não é só resolver um problema de agora, né? Tem jogar uma esperança aí para o futuro. Bom,
Nossa, vocês comentaram já um pouco dos que a gente tinha de perguntas, mas como são os dois muito ligados à academia, né? Eu queria saber como que vocês veem a contribuição dessas pesquisas para a formação de políticas públicas, o que vocês estão vendo que esse conhecimento gerado, né, onde ele pode agir para direcionar essas políticas e se tem coisas específicas que vocês acham que a gente tem que ficar de olho como ativistas ambientais aqui, e também como é essa conversa com a sociedade, que também às vezes é muito falha na academia, né? Como levar esse conhecimento, ou às vezes reconhecer que o conhecimento já está nas comunidades também, fazer essa troca. E aí eu vou só pedir, como a gente já está quase chegando às 9 da noite aqui, para a gente tentar manter as respostas mais curtas, para a gente ter tempo para abrir para perguntas depois. Aí pode começar, Carolina. Então, eu vejo assim que essa ponte entre academia e sociedade, ela precisa melhorar bem ainda, né? E nesse sentido, pelo menos esse projeto de ecologia de longa duração, o CNPq fez um treinamento com nós, que somos coordenadores, para a gente, um treinamento de comunicação, né? De como comunicar à sociedade esses resultados nossos, né? Então, assim, está tendo essa preocupação. Agora, por exemplo, está tendo um edital agora bem legal aqui em Mato Grosso. A gente está olhando para ele para divulgar o resultado das pesquisas para a sociedade, né? E eu estava conversando agora com as pessoas no sentido da gente realmente aproveitar esse momento que as pessoas estão sentindo falta disso, né? Tem um investimento alto, para mim é alto ainda, para a condição do nosso país, né? De resultados que a gente já tem, né? E para resolver as questões. E eu vejo que isso é muito, não é difícil de fazer, é uma coisa fácil e as pessoas assimilam rápido, até por também as pessoas tendo conhecimento, né? E eu vi assim, nessa experiência que eu estou tendo, esses 2 meses, então, principalmente, eu vi assim, como que eu me senti muito útil, né? Assim, de poder transferir conhecimento científico rapidamente para a sociedade, né? E a sociedade operacionalizar isso ser uma base assim, bem forte, científica, para a gente recuperar esse sistema que nós estamos estudando, né? Então, assim, aí eu vi a ciência se colocando assim, pronta, falou, olha, é isso que está acontecendo e isso que tem que ser feito, né? E eu vi, assim, mediado pelo Ministério Público, isso ficou tão, assim, bom, assim, da gente... vocês vão ver, provavelmente, na semana que vem, a gente deve estar em jornal de Espaço Nacional com esse trabalho. Eu aviso vocês, né, mostrando assim, como que nós podemos forçar esse caminho para trazer para a sociedade, né? E colocar isso cada vez mais à disposição da sociedade, principalmente no momento que a ciência está sendo negada, né? E as pessoas assim estão percebendo. Então, é um momento também, do ponto de vista assim, saudável, também a gente olhar, mesmo nesse caos, a gente conseguir ver algo positivo, da gente mostrar que a ciência é para a gente beneficiar dela, né? Então, eu vejo assim, que nós temos essa condição e nós temos assim, que realmente melhorar, né? Como a gente comunicar com a sociedade, como a sociedade... porque quando a gente comunica corretamente, a sociedade participa, né? A sociedade se envolve, né? Então, eu acho que a academia que precisa melhorar mais, né? Para fazer essa comunicação. Eu acho que eu sinto que é uma responsabilidade nossa, porque assim, numa situação econômica do nosso país, nós somos privilegiados, né? Então a gente tem que fazer com que as coisas que as pessoas pagaram para a gente fazer, estudar, conhecer, essas coisas têm que ser trazidas para a sociedade, né? Para a sociedade beneficiar disso, porque nós estudamos tudo sempre pago pela sociedade. Eu sou servidora da sociedade, né? Então, esse serviço meu tem que ser mais além do que ser professora.
de fazer as pessoas realmente beneficiarem disso de uma forma mais direta, né? Eu acho assim, eu acho muito legal o trabalho de vocês, né? Eu fiquei muito entusiasmada com vocês, assim, e as pessoas me falaram: Engajamundo é muito legal, são pessoal jovem, eles são muito lutadores, estão em todo lugar. Uma pessoa que me falou, falei, eu disse só que era de jovens, eu achei legal, né? E assim, estar falando com vocês, gente, é uma honra, sabe? Assim, eu agradeço, eu tenho uma gratidão, assim, um merecimento meu estar com vocês, né? E eu vejo possibilidade de a gente fazer umas pontas muito boas com vocês, assim, poder assim repercutir o trabalho de vocês, onde a gente poder fazer isso, tá? Eu estou assim emocionada de estar aqui com vocês. Eu tô ficando emocionada também. Eu conversei com a Carolina hoje mais cedo, né? E ela estava comentando que ela quer mobilizar os jovens lá da região também. Então, acho que vamos ter coisa para fazer aí. E aí, passo a pergunta agora pro André sobre essa questão da academia, em política pública e com a sociedade. Eu sou, assim, eu entrei no doutorado em novembro do ano passado, né? E aí, eu acho que nós jovens, eu ainda me considero jovem, né? A gente tem que confrontar e questionar o sistema, principalmente de universidade federal, que é muito elitizado, né? Os professores, com seus egos acadêmicos, não querem sair dos seus laboratórios nem das suas salas climatizadas, né? São tudo inflado, com ego inflado, altamente inteligente, né? E aí, no meu primeiro seminário, eu toquei na ferida, sabe? Dentro do programa. E é por isso que eu vou falar em Bolsonaro, desculpa se é porque eu sou muito apático, desculpa envolver a política na discussão, porque é impossível falar de meio ambiente e não citar Bolsonaro, né? É por isso que as pessoas estão num nível de ignorância que não tem, assim, se informando por corrente de WhatsApp, né, por meme de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, e são donos da verdade. E aí nós, né, eu me enquadro, vocês, a professora, que são detentores de um pouco mais de conhecimento, a gente não sai dos muros das academias, né, não vai para a comunidade para dialogar, a gente faz uma tese de doutorado, uma monografia, um TCC, uma dissertação, e fica engavetado, né? Muitos dos meus colegas, eu tiro por mim na época de graduação, de mestrado, fez seu trabalho e não deu nem foi na comunidade que coletou dado para dar uma resposta, um retorno, né? Os projetos de extensão, eles são muito tidos, taxados por muitos pesquisadores, né? E eu acho que a gente tem que quebrar esse link, esse elo, né? Eu acho que a gente tem que dialogar, tem que fazer mais projetos, tem que ser povão, né? Passar o conhecimento pouco que a gente sabe trocar ideias, ninguém é dono do saber, né? Se você, por mais seja um engenheiro de pesca top, se você for para um alto mar, né, um pescador lá analfabeto vai entender mais de navegação do que você, que passou anos e anos numa academia. Então, eu acho que a sociedade, né, a sociedade civil, nós, dessa sociedade civil de organizações, tem que ir além, né, e tocar o dedo na ferida mesmo, tem que questionar o professor por conta disso e disso. Eu dou graças a Deus, meu orientador, ele ser muito povão, ele gosta muito de trabalhar com comunidade, né, ele não é muito metido a elite, né, ele gosta de trabalhar com comunidades tradicionais, gosta de estar mesmo, de levantar dados, né, e aí a gente lançamos, no ano passado, o primeiro plano de enfrentamento comunitário às mudanças climáticas. Eu acho que é o primeiro do Brasil, né? A UFC, né, através do professor Jeová Meireles, nós da Fundação Brasil Cidadão, fomos em todas as 33 comunidades do município de Capuí aplicar oficinas, né, com a tabelazinha simplificada, com o linguajar adequado, e saber, será que a mudança climática é lá do Polo Norte, né? É que é coisa da Europa? Será que aqui o mormaço a gente sente a maré avançando, a falta de peixe que o pescador vai buscar, que não tem mais lagosta, não tem mais marisco? Será que tem alguma coisa a ver com a mudança climática? Eu cortando uma árvore do meu quintal, por que minha casa fica mais quente? Então, é ligar esses conhecimentos mais técnico-científicos ao popular, ao dia a dia da pessoa analfabeta que não tem esse conhecimento.
E a gente construiu uma base de dados bem interessante e montamos o primeiro plano comunitário de enfrentamento às mudanças climáticas a nível local. E aí, depois dessa coleta de dados, a gente fez todo um trabalho cartográfico, né, todo um levantamento de base de dados que nós já tínhamos, né, e montamos esse atlas, esse plano, né, retornamos na comunidade para dar retorno, para apresentar o produto final. Eu acho que ciência é isso, né? Eu acho que a gente tem que ir mesmo, pesquisar, óbvio que tem um conhecimento técnico-científico, mas ir no povo, né, e passar a ouvir. Eu acho que as ONGs, a sociedade civil, tem muito a contribuir nessa questão, né, de reivindicar, né, e clamar cada vez mais da academia essa questão, né, de passar esse conhecimento, fazer essa ponte, esse elo, né? Até mesmo como a própria professora falou, a minha bolsa é paga pelo governo, que é vinda de tributos do cidadão. Então, eu tenho que dar um retorno, né? Não é só eu fazer meu projeto, minha tese engavetar, eu tenho que dar um retorno e tentar, né, mostrar, tirar os resultados oficialmente do papel e dar um retorno à sociedade, o qual tanto me ajudou e contribuiu a ter esse conhecimento. Nossa, muito legal. A gente já está aqui, ó, de olho nesse plano, você vai ter que mandar, com certeza. Eu fiquei de olho nele, achei muito legal. Muito bom. Eu vou mandar pelo chat o link do projeto que tem todas as nossas publicações. O plano, os 2 atlas, né? A gente tem 2 atlas, né? O atlas geográfico foi o primeiro, com a base em SIG, muito interessante, do município de Capuí, né? Com um conhecimento muito técnico mesmo. E o segundo foi o atlas socioambiental, né? Que a gente voltou para a comunidade e fez todo um trabalho com cartografia social, né? Com as comunidades. É bem interessante. Eu vou passar aqui no chat para vocês. Obrigado. Muito bom. Bom, acho que a gente tinha umas perguntas que acabaram sendo respondidas já nas outras, então eu vou abrir para perguntas das outras pessoas aqui, dos engajadinhos presentes. Quem tiver pode fazer já. A Maria. Maria? Oi, gente. Tudo bom? Ótimo. Muito obrigada a todos os palestrantes. Incrível. Engaja. Sou muito fã do trabalho de vocês também. A minha pergunta é para a Carolina. Eu moro aqui em Cáceres, na zona rural de Cáceres, no pé de anta, para ser mais exata. E eu também me cansei da academia, me formei e falei, quer saber? Vou voltar para o lugar onde eu nasci e vou plantar uma agrofloresta. E aqui estou. E o foco da agrofloresta é a restauração, né, do Pantanal, e eu queria saber qual você acha que é o potencial da gente usar as agroflorestas como principal vetor, assim, de restauração ambiental. Você acha que aqui, onde a gente está, no Pantanal, em Cáceres, é algo viável? Você acha que tanto as propriedades privadas quanto o próprio governo, a prefeitura, iriam se engajar nessa ideia de usar a agrofloresta como foco também? É isso, gente. Obrigada. Para mim, então, eu vejo a agrofloresta, para mim, o sistema agroflorestal é a principal estratégia assim, técnica de recuperar, né? E nós trabalhamos com um sistema agroflorestal de comunidades quilombolas, no Guaporé, né? E a gente viu assim que elas têm suporte para esses sistemas, porque eles produzem alimento, né? É produção de comida, né? Agora mesmo a gente está muito focado na castanha do cumbaru, né? Como uma forma assim, de fazer essa ponte. A gente está até assim, fazendo uma proposta para fazer essa recuperação associada até com sistemas, com outros, porque nós temos muito criação de gado, né? Mas assim, manter essas plantas nativas associadas com a criação de gado para sistemas agroflorestais, né? A gente está nessa ponta da transição Cerrado e Pantanal, né? E aí em Cáceres nós temos algumas iniciativas bem interessantes, né?
A gente está fazendo exatamente, tipo assim, o que você faz, a gente vai, na nossa proposta, é ver quais são os arranjos produtivos, porque o seu é um arranjo produtivo também, né? É de fazer, de produzir alimento, né? E manter a biodiversidade. Então, eu vejo assim que essa é uma forma, e pode ela ser mais assim. Agora, como comercializar o que você está produzindo, né? Também para você entrar no circuito comercial. Então, esse é o desafio, né? Que é o corte que onde a pessoa quer voltar a fazer isso, a voltar para o sítio, fazer essa produção de alimento, que para mim, hoje, eu acho que tudo está voltado para produzir alimento. Eu questiono muito, assim, porque nós moramos no estado em que a produção de alimento não é para nós. Eu não como soja, não como nada de soja, né? Eu como mandioca, banana. Aí eu perguntei outro dia, quem que está plantando mandioca e quem está plantando banana? Aí a banana, aqui nós temos um jeito de falar, dependendo da cidade, a gente chama que a pessoa é papa-peixe, papa-banana, papa-bocaiúva, dependendo, assim, tem essa classificação das cidades, né? Aí a cidade que é Papa Banana, a banana veio da Bahia. Eu falei, gente, não é possível. Falei, cadê? Quem vai plantar mandioca? A gente come, né? Agora, eu tenho um sítio também. A gente está plantando mandioca também, né? Aí nosso sítio tem mais área conservada. Então, eu vejo assim, que o sistema agroflorestal é a principal estratégia, principalmente na nossa região, né? Nós temos alguns modelos. A gente pode... É Rita seu nome, né? Pode, Rita, assim, a gente mapear essas pessoas que estão fazendo isso, que estão... Você, por exemplo, pessoa que veio para a cidade e voltou para o campo, né? Como que essas pessoas estão colocando essa estratégia de vida, né? É uma estratégia assim, que não é migrar para a cidade nunca mais voltamos. Ao contrário, aqui as pessoas estão voltando para o campo, né? Para fazer. Você não é a única. E aí as pessoas precisam saber como fazer, né? Como viver no campo, com a qualidade de vida que o campo pode oferecer, e colocar eu vejo assim que você está no caminho correto, caminho certo de fazer isso. E eu vejo perspectiva para você, como que a gente, hoje no Mato Grosso, tem algumas estratégias, por exemplo, de agricultura familiar, que favorecem esses temas agroflorestais. É que você pode se conectar com esses grupos, né? Para fazer isso. Nós temos hoje, Mato Grosso, vou falar rápido, tá, meninas? Tem um programa financiado pelo governo da Alemanha para comunidades tradicionais, para povos indígenas, que isso tem a ver também com mudanças climáticas, né? Porque a gente está fazendo ter mais chuva, ter mais água, ter mais vegetação no sistema, né? Isso está tendo uma política aqui em Mato Grosso para favorecer esse tipo de atividade, né? A gente pode depois entrar em contato para você entrar nesses grupos e ver como que você pode entrar nesse processo, né? E também ver o que está acontecendo, como que as coisas estão, o que está sendo colocado à disposição para pessoas que estão fazendo esses sistemas florestais, né? E como que o seu exemplo, né? Que é um exemplo, né? De como você está fazendo, os desafios que você tem encontrado e quais as soluções que você também está encontrando. Provavelmente você está encontrando desafios e está vendo soluções e que elas podem ser trocadas, né? Redes de trocas para que essas cadeias produtivas, né, com base numa biodiversidade, elas sejam colocadas no mercado. E a gente possa comer plantar comida que a gente come, não comida para porco comer, né? Então, para a gente comer. Esse é o objetivo mesmo. Legal, professora, muito obrigada. Por favor, depois deixe seu contato no chat, que eu vou te mandar um e-mail para a gente continuar, porque eu vejo que aqui em Cáceres, e no Mato Grosso inteiro, tem muita gente querendo fazer muita coisa, assim, e se essas pessoas se conversarem, sabe? Se elas conseguirem chegar num diálogo, poxa, o pessoal da extensão rural, o pessoal da academia, da Unemate, os pesquisadores, os biólogos, quem trabalha com a unidade de conservação, as comunidades tradicionais, principalmente, né, que é quem tem o conhecimento de como plantar, do que dá aqui no Mato Grosso, eu acho que é o caso da gente articular isso e sair um movimento bem legal. Mas obrigada, gente, pelo espaço e muito obrigada, professora, pela resposta. Muito bom encontrar você aqui da nossa terra aqui. Muito legal.
Muito massa essa conexão, gente. Total. Bom, O... Tem umas mãozinhas levantadas, acho que o Francis levantou primeiro. Pode fazer essa pergunta. Olá, novamente, boa noite. Eu tenho duas perguntas, uma para a Carolina e outra para o André. O primeiro é como estamos aqui com uma professora aqui de trabalhar com rádio, né, com recuperação de áreas degradadas. Ontem, eu e a Marina, a gente estava falando sobre tipos de florestas, né, Marina? E a Marina ficou assustada quando eu falei que Cerrado e Caatinga também são florestas. Então, isso muita gente realmente tem dúvida, né? Quando fala floresta, só pensa em floresta amazônica ou então Mata Atlântica, né? E não percebe que outros tipos de fisionomia florestal também são florestas. Aí queria essa explicação rápida da Carolina, explicando um pouco sobre esses tipos de floresta e da recuperação, né? Também, que é muito importante de cada tipo de bioma, ecossistemas, e explicar um pouco por que são florestas também. E para o André, é uma questão mais da percepção dele, já que ele trabalha com restauração de manguezais, que se deu ano passado com o derramamento de óleo na costa do Nordeste, né? Então, a gente está entrando na década da restauração florestal, na década da restauração de ecossistemas, e a gente, além de já tinha uma meta para estar restaurando, aí vem aí o derramamento de óleo na costa do Nordeste. Então, a gente já meio, vamos dizer assim, aumentar a meta, no caso, né? Já que muitos, com certeza, foram atingidos e, como já foi dito, restauração, de qualquer forma, já é um pouco complicado, principalmente esse ecossistema que é muito delicado, né? Que são esses ecossistemas de mangue. Então, são essas duas questões. Primeiro, a Carolina sobre esses tipos de florestas e a restauração. E essa questão dos manguezais, né? Que agora a gente vai ter que aumentar, triplicar os esforços para restaurar os mangues. E uma dúvida também que sempre me consome, eu sempre falo mangue, manguezais, eu sei que um é o ecossistema, o outro são as espécies, né? Então, também para tirar esse pouco de dúvida, só para também dar uma questão mais técnica sobre o que é mangue e manguezais, né? então, como é seu nome mesmo? Não está aparecendo, só está aparecendo a comunicação. Meu nome é Francis. Francis? Isso. Legal, Francis. Então, hoje, legal essa pergunta sua, porque hoje, quando eu até falei para o promotor, falei assim, então, ele falou assim, tem um financiamento para florestas. Eu falei, legal, o Pantanal tem floresta. Não, mas é floresta, mas eu falei, não, o Pantanal tem floresta e o Cerrado tem floresta também. Ele estranhou, falou, tem floresta, eu estou falando de floresta, você não falou floresta amazônica, você falou que o recurso é para floresta, né? Nós estamos falando de floresta, conjunto de árvores, né? Nós temos árvores, né, que são árvores assim de 15 metros, de 20 metros, de 30 metros, nós temos árvores, né? No Cerrado, isso é mais fácil de ver, que nós temos várias fitofisionomias, né, de campos cerrados, cerrados abertos, e temos a fitofisionomia de floresta também, no Cerrado, né, que o cerradão e a floresta mesmo. E aqui no Mato Grosso a gente vê isso assim claramente, essa floresta na fitofisionomia do cerrado, né? Então, são árvores que elas estão dentro, quando nós falamos de floresta, elas são florestas também, porque ela é formada de árvores, né? E no Pantanal é interessante isso, porque tem floresta que eles chamam de plantas invasoras, né? São plantas invasoras. Eu falei, gente, primeiro que invasora que vem de outro continente, né? A planta veio da Amazônia, pelo rio, e ela existe no Pantanal. Como o Pantanal ficou muito tempo, teve um período que ficou muito tempo, assim, esse sistema que eu falei da tendência à monodominância, essas plantas ficaram monodominância, elas crescem muito rápido e são florestas, são árvores assim de 30 metros e são dominantes. Então, aí eles querem limpar o campo dessas árvores, né? Aí a legislação não permite, porque é desmatamento. Então, a comprovação das nossas florestas aqui é que quando os fazendeiros queriam limpar os campos, aqui a proposta deles é só limpar os campos. Só que os campos nossos viraram florestas, né? Porque são de árvores, né? Então, assim, para dizer assim, que nós estamos falando de recuperar, de restaurar com árvores, né? Porque são essas árvores que estão
que são a base dessa cadeia alimentar dos peixes, né? Nós estamos também se fortalecendo muito aqui dentro do Pantanal. Essa rota de alimentação é que garante a alimentação da maior parte das pessoas, né? Que é o peixe que sempre garantiu. Por que essas comunidades tradicionais elas não estão nas cidades, as do Pantanal? Elas não estão na cidade. Por quê? Porque tem comida. Comida o que é? É peixe. Então, a restauração ela voltar para atender a essa, porque ao mesmo tempo que a gente fortalece a biodiversidade das plantas, né, mantendo essa conexão, e a gente favorece a biodiversidade também dos peixes, né, e favorece a segurança alimentar e mesmo a soberania alimentar, né? E o que a gente vê aqui para nós é tão notório essa coisa assim, quando retira as árvores, né? E aquelas pessoas que deixam árvores são as pessoas que têm mais animais chegando nas terras, né? Porque ao redor, né, das propriedades que mantêm a biodiversidade, mantêm florestas, está tudo desmatado. Então, os animais, bem assim, tipo, a gente está encontrando animais em extinção, agora esqueci o nome, estão a dar bandeira nos nossos pequenos sítios, porque eles não têm para onde ir, né? E eles, assim, estão associados também com essas florestas, né? Pequenas florestas. Eu te atendi, Francis? Então, tá. Vou tomar tempo, senão... Isso. Perguntando, como é seu nome mesmo? Respondendo, aliás. Francis. Pronto. Em relação ao derramamento de óleo, a gente teve aqui no meu município, né? Teoricamente leve, né? Mas que teve impacto. Não foi tão forte como a região de Pernambuco, né? Que tomou cenas a níveis internacionais. Né? Mas teve aqui no litoral cearense, de ponta a ponta, resquícios, né? Desse óleo. E até hoje ainda a gente vê ainda, né, que ele se petrifica, né? Eu acho que nem não seria, não sei nem se seria o termo, né? Se solidifica, né? Fica tipo um piche de estrada e fica na praia. E por muitos meses depois a gente viu alguns resquícios. Então, aqui no meu município ele foi atingido em algumas praias, né? A gente fez um monitoramento na orla, a Marinha veio, né? Aspirantes de marinheiro, na verdade, né? Ajudar nessa questão da coleta, né? Eles levaram para a base em Fortaleza, no município de Aracati, depois levaram para Fortaleza para se fazer a questão química, né? A composição química, para saber a origem, que até hoje ninguém sabe, ninguém viu de onde veio esse óleo, né? Os impactos foram imensos, né? São imensuráveis. A gente vê o olho nu, né? Acha que mais na questão bentônica, a gente não sabe o real impacto que teve na fauna bentônica, né? Na questão pelágica, a gente fez um monitoramento no banco de algas que a gente tem aqui, né? A gente andou, acho que umas 4 milhas da costa, mais umas 3 milhas, né? E aí a gente coletou alguns resquícios, né, ao longo do trajeto, né? A gente encontrou larvas, né? Nesses resquícios a gente encontrou larvas de caranguejos, né? De siris, né? Larvas de lagosta, né? Dentro da manchinha de óleo, né? Então você vê o quanto é que impactou essa questão do óleo aqui. Em referente à restauração, graças a Deus, né? Aos deuses, né? Para não ser, né, ignorante com nenhuma religião, aos deuses, não atingiu o nosso manguezal aqui, mas teve a preocupação em todo o estado do Ceará, né, a desembocadura de alguns estuários. Eles foram implantadas algumas boias, algumas boias, né, para que esse material, esse óleo não adentre, não pudessem adentrar dentro do estuário propriamente dito, que não ocorreu, né? Se ocorreu, foi em pequenas quantidades que não chegou a se alargar tanto quanto foi diretamente nas praias, pela questão dos banhistas e pela questão turística em si, né? Mas é um problema, né, que a gente deve sempre questionar e se perguntar de onde foi que veio aquele óleo, né? Do céu que não caiu, né? Houve alguma negligência, né? E se sabe quem foi, isso eu não tenho nem dúvida que eles sabem de onde foi a fonte, né? Se foi proposital, se foi da Venezuela, se foi da Petrobras, ninguém sabe. Mas com certeza os poderosos sabem de onde foi que saiu esse óleo que atingiu a costa do Nordeste, né?
Acho que é isso. Obrigado, André. É meio impactante ouvir esses dados, né, de impacto na biota direto do derramamento de óleo. É meio chocante, sei lá, a gente que tá tão... Eu, por exemplo, tô no meio de São Paulo, não vejo a praia há mais de ano. Eu acho que, enfim, o impacto chega mais direto, né, quando a gente conversa com alguém que está vendo, pesquisando a respeito. É uma pergunta para os dois também, Carolina e o André. O André talvez já tenha falado um pouco mais a respeito, eu gostei de ouvir, mas é nessa questão do relacionamento com as populações locais, com as comunidades, os dois comunicaram quão é importante trabalhar com eles, mostrar que por que viver no Pantanal você precisa se adaptar com a vida no Pantanal, né? Como o bioma funciona, os seus ciclos, né? E o André falou que a própria população planta, né? Faz o reflorestamento ali do mangue e tal. Queria saber como que é vocês, enquanto pesquisador, essa relação com a comunidade local. Eles recebem bem, não recebem bem algumas vezes? Se tem algum embate ou se não, vocês acham que a forma que vocês fazem é tranquila? Carolina, se quiser responder, André, não sei. Diogo, eu acho bem tranquila, sabe? Porque a gente coloca de uma forma bem assim, acolhedora, né? A gente coloca de uma forma para acolher, ser acolhido, e também assim, de respeito, né? Antes da gente chegar, a gente coloca o respeito na nossa frente, entre nós e eles, né? Para a gente poder colocar o que nós pensamos. O que a gente está fazendo? Assim? Agora, nós estamos fazendo alguns eventos, até com essa oportunidade online, e essas pessoas estão participando também. Tipo, a pescadora, a gente está muito colocando essa ênfase nas mulheres pescadoras, a presidente da colônia de pesca, né? A gente faz roda de conversas, né? E eles colocam as coisas que eles querem colocar, né? A gente fez tem uns vídeos que nós chamamos Vozes do Pantanal. Quando estava essa queimada assim, muito intensa, a gente ligou para eles e gravaram, porque eles estavam com dificuldade de participar direto, né? Cada comunicação. Aí eles gravavam e mandavam para a gente, nós fizemos uma campanha das vozes para as pessoas saberem como que as pessoas estavam se sentindo, né? E a gente mantém esse banco de vozes, né? Para a gente comunicar, saber como que eles estão ligando. Então, o fato de a gente manter esse contato com eles, de colocarem eles, a gente não teve dificuldade ainda, né? O que nós estamos fazendo agora nesse momento, por exemplo? Ano passado, eu vou colocar aqui depois, não sei se no chat, eu acho que vou mandar para você, Marina. A gente publicou um livro que chama Comunidades Tradicionais do Pantanal. É um livro assim, eu vou falar, é um livro muito lindo. A gente colocou uma artista plástica, que ela é bióloga também. É um livro muito lindo, com poesia do Manuel de Barros, essas coisas assim, bem assim. Aí a gente queria fazer a divulgação com a comunidade. O que a gente falou? A gente conversou lá e falou, olha, a gente quer vender esse livro, o livro foi pago, mas a gente quer vender o livro para auxiliar a comunidade, né? Para voltar, não só lá, voltar e mostrar o livro para eles. Assim, a gente quer falar, olha, com esse livro a gente conseguiu isso, agora a gente vai fazer alguma coisa aqui que vocês veem, né? O que vocês querem? Aí, na escola, a gente voltou para a escola, né? Então, para eles entenderem que esse conhecimento que a gente fez, essa troca com eles, a gente quer trazer de volta, né? Que foi um livro pago, a gente vai vender parte dele, o material, assim, né? Para a gente trazer para a escola. E a gente já começou a dialogar com eles, o que eles querem na escola. É computador, é impressora? De repente, você está levando o computador, os caras precisam de telhado, né? Então, está chovendo muito, é telhado. Então, a gente também negociou com a prefeitura, pediu para a prefeitura fazer um levantamento. A prefeitura nem sabia. Chegou ao ponto que a prefeita falou, a senhora me leva lá, professor? Eu falei, mas esse é o município. Não, mas eles não votaram em mim. Eu falei, não, mas agora a senhora é prefeita de lá. A senhora que tem que falar, né? Então, ela é pedindo assim, a nossa mediação para comunicar com a comunidade. Pediu a nossa mediação para comunicar com os povos indígenas de lá. Falei, não, mas quem sabe se a gente for com a senhora, a gente consegue os votos deles. Falei, não é assim, não é isso, né? A senhora tem que entender, a gente está consultando a senhora, porque a senhora é autoridade, e você é uma mulher, a gente quer que seu trabalho seja bom aqui.
Mas, para isso, a gente quer que você vá lá e veja o que a sua escola, a escola do seu município, naquela comunidade, precisa, né? Para a gente, porque nós, com a comunidade, nós já estamos interagindo, né? A gente quer que ela vá lá, ela é a pessoa, né? Para a gente fazer na escola, e a gente tem certeza que a gente começar com pouco dinheiro, talvez muito que a gente vai conseguir, a gente vai começar e a gente espera que outras pessoas vão também, queiram fazer lá, alguns artistas também vão lá para a gente fazer uma coisa legal para eles sentirem que esse livro também, eles são donos do livro. Eles pertencem ao livro, a história deles está sendo contada, né? E a gente agora quer fazer uma coisa assim, isso que eu gostei da experiência que o André colocou, né? Porque nós temos alguns trabalhos de mudança climática, eu vejo que essa experiência que ele está colocando, aí para nós é super interessante, né? Como a gente fazer junto com eles esse arranjo, né, para esse enfrentamento dessas mudanças, né? Porque assim, o que eu tenho colocado para as pessoas, assim, que às vezes, eu vou falar rapidinho isso, viu, Jane? Não quero tomar muito tempo, só para vocês entenderem com qual filosofia que a gente trabalha. Porque eu estava colocando para algumas autoridades assim, falei, olha, gente, se o Pantanal seca, se tem queimada, muitos de vocês podem ir embora, vocês não precisam comer peixe de lá. Mas essas pessoas não, é o ecossistema delas. Elas vão ser excluídas e é a comida delas. É diferente. Nós temos a opção de mudar para outro lugar. Tipo assim, eu posso tomar vacina em São Paulo, né? Mas as pessoas têm que tomar vacina lá, né? E eu estava dizendo para eles, vocês têm direito a ter vacina, vocês já podiam estar tomando vacina, são comunidades tradicionais, são ribeirinhos. Né? E eles não estavam sabendo disso. Vocês têm direito, vocês podem exigir. Falei com a prefeição, tem que dar vacina para eles. E direito, eles são prioridade. Né? Então, assim, como que a gente faz esse trabalho? O que a gente faz também para eles entenderem? A gente tem pessoas nossas que fazem parte dos comitês. Nós temos aqui um conselho, acho que é um conselho do Brasil de pesca, um conselho bem forte no governo, associado com o governo do Estado. Aí nós temos pessoas nossas, formadas, que trabalham com comunidades tradicionais, com colônia de pesca, nesses conselhos para fazer movimento que as políticas públicas sejam voltadas para essas comunidades, para quem vive da pesca, né? Não para quem faz turismo com a pesca, porque aqui tem uma tendência de querer pescar e soltar o peixe. Para aí, as pessoas comem peixe, né? Então, o peixe não é para as pessoas se divertirem com ele, se vai tirar é para comer, né? Então, a gente faz esse trabalho também político, né, de representação política. A gente já tentou trabalhar com eles para eles irem, mas precisa de dinheiro para eles movimentarem, né? Mas a gente traz a participação deles assim nesses espaços, dessa forma de colocar um modo de vida, como que eles pensam, como que eles veem o mundo, como que eles querem falar e comunicar. E eles falam de boa. O pessoal do Pantanal é muito legal trabalhar com eles, são muito acolhedores, muito bom. Eu também sou de lá, né? Então fica mais... Eu ia comentar, acho que o fato de ter essa identificação com o lugar facilita muito essa conversa, né? Só um comentário, elogiando aqui todos os presentes, você disse que a prefeita virou e falou, né? Vai lá vocês, porque eles não votaram em mim, com que cara eu chego lá, né? Um tempo atrás eu ouvi o termo ONG, em vez de organização não governamental, organização neogovernamental, ou seja, está fazendo uma função que o governo deveria estar fazendo, mas não faz, então a gente aparece ainda atacado como, enfim, de várias formas diferentes, fazendo uma função que ele deveria estar fazendo, e aí os governos de várias formas, né? Tem os municipais que não colaboram e tem o cenário federal que a gente sabe muito bem que também não está colaborando, né? Mas desculpa, André, pode falar agora. A nossa aceitação aqui, né, nossas comunidades, elas são boas, né? A emancipação do município de Capuí, né, tem 33, 34 anos, está essa controvérsia aqui, mas foi inteiramente da revolta popular, né? A população é muito ativa. Então, em Capuí, na sua emancipação, no começo dos anos 2000, ele foi destaque pela ONU, pela Unesco, como o primeiro município do Nordeste a colocar todas as crianças nas escolas, né? Ganhou o prêmio da ONU, já. Então, é um município que tem uma participação popular muito invejável, né? Então, está na essência, no sangue do icapuiense.
né? Então, quando é esses trabalhos assim, principalmente comunitários, as pessoas se engajam muito, os jovens, né? Tem todo um diferencial. Tem duas entidades que atuam aqui há muito tempo, que é a Aquasis, né? Que trabalha com mamíferos marinhos, né? Com peixe-boi, principalmente, e a Fundação, que trabalha mais com esse trabalho social, povo, comunidades, né? Então, tem comunidade que a gente instalou o PAIS, né? Que é o Programa Agroecológicos Integrado Sustentável, né? Que tem um galinheirozinho no centro, né? E a horta ao entorno, em estilo mandala, né? Tem a criação de abelha jandaíra, né? Que é a abelha nativa, meliponicultura em algumas comunidades, né? Então, é toda uma questão agroecológica, sustentável, linkada com exceção de tecnologia de baixo impacto, né? Com a produção de emprego e renda, né? A gente tem um projeto aqui, Mulheres de Corpo e Algas, né? Na comunidade da Barrinha, né? Então, a comunidade da Barrinha é uma praia que, no começo dos anos 2000, foi muito, explorou-se o banco de algas, né? Para atravessadores japoneses, né? Então, o banco se exauriu. Então, a fundação teve essa ideia, Mulheres de Corpo e Alga. Empoderamento feminino, a questão de gênero, né? E elas têm uma sede do projeto, tem um plantio, um cultivo de algas marinhas, né, no mar, a uns 2 quilômetros da costa, né? Então, elas fazem o manejo das algas marinhas, traz para a sede e produzem geleia, mousse, fornecem para as escolas municipais, né? Cosméticos, shampoo e sabonete, né? Então, a gente fez essa capacitação com essas mulheres, toda essa questão de empoderamento feminino, né? E hoje elas estão lá, né? Se virando, né? Então, é muito interessante a questão do trabalho. Quando o trabalho é de base, por mais que a instituição saia, né? O trabalho continua, né? Elas se empoderam. É óbvio que a instituição aqui é acolá, dá um puxar de orelha, dá umas orientações, mas elas continuam com o trabalho. Então, fornece para o próprio PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que distribui nas escolas. Os turistas vêm, né? Já tem a história muito interessante. Enfim, então, eu acho que a participação popular aqui, ela, quando o pesquisador, a própria a organização chega com todo esse cuidado de respeitar o poder de fala das comunidades, eu acho que o trabalho flui bem legal. Excelente, obrigado. Muito legal. Gente, temos mais perguntas? Acho que Na a Priscila verdade, tinha. eu queria perguntar se a Carol lembra de mim. Gente, me hoje é a reconhece. noite das conexões. Ai, peraí. Ou se lembra dos meus pais, pelo menos. Quem que é que está falando? Eu, Clariana. Ah, Clariana, sim, claro, eu lembro de você. Você mudou para Ai, São que Paulo, né? legal. Que legal! Ai, que bom. Conheço Clariana desde pequenininha. Ai, que legal, que Surpresa ótimo. boa. Duas conhecidas aí, duas pessoas daqui do Mato Grosso. Diga aí. Muito legal. Então, eu não tenho muita pergunta, porque eu tive que sair, né? Eu entrei no comecinho, e aí depois eu tive que sair, então não assisti muito. Então, era só isso mesmo que eu queria perguntar, se você lembrava de mim. Que eu achei muito legal de encontrar aqui. Achando muito legal você estar nesse grupo aí, participando, assistindo. Aí daqui a pouco você volta para cá para movimentar aqui também. Eu penso nisso, sabe? É bem legal, realmente. Inclusive, a gente tem um podcast, né? O Engajamundo tem um podcast que é sobre o Pantanal. O podcast tem vários episódios, né? E um deles é sobre o Pantanal. E eu fiquei lembrando desse episódio, porque eu fiz parte também, né? Da construção desse episódio. Então, é bem legal ter pessoas conhecidas, enfim, falando disso, falando desse assunto. Um assunto muito importante para a juventude. Esse episódio está incrível. Tá. Marina, eu posso falar aquilo que eu te falei para você, daquela casa, daquela ideia lá dos jovens? Eu não sei se a gente, no momento, vai conseguir fazer algo, mas pode trazer. A gente também não sabemos se vamos ter a casa, só sonhos. A gente fica com a sementinha. São sonhos. Nós estamos fazendo restauração, a gente planta uma semente. Você falou aí. Pode falar? Não sei como é que está. Sim, só contar uma coisa que o
O podcast é o Pimenta para Jovem é Refresco. Se procurar nos lugares que vocês ouvem música, coisa. E aí tem um episódio do Pantanal que a Clary foi a narradora, a Ju Pimenta arrasou. O que é o Então, nome? Semente? Pimenta para Jovem é Refresco. Ah, que Bem legal. afrontoso. Muito bom. Muito jóia. O Francis mandou no chat aí. Pode Sai, falar. Clariana. Bom encontrar você. Beijo para os seus pais também. Vou falar para eles disso. Acho que a Priscila tinha uma pergunta. Quer falar, Priscila? Ou mandar no chat, se você não quiser abrir o microfone. Tá. Enquanto ela manda a pergunta, Carolina, se quiser contar da ideia, para a gente já ir ficando aqui com a pulga atrás da orelha. A gente está conversando assim, né, a história da recuperação, também umas coisas, fazer uma coisa de mulheres, né? As mães, né, pessoas mais idosas, com as jovens, né? Que é uma coisa que a gente tinha falado com você antes. E aí, nesse lugar que a gente está trabalhando, que a gente ama, tá de coração, construir uma mansão na década de 90, uma super mansão. Sabe aquele lugar maravilhoso que você quer ficar lá vendo o pôr do sol? Aí os caras fizeram isso. Aí a gente também foi contra isso, um monte de gente foi contra. E agora, no ano retrasado, esses caras perderam a mansão. Eles não podiam ter construído lá, eles perderam, né? E aí eu falei com o pessoal, com algumas pessoas já que podem influenciar, falei, olha, nós vamos lá visitar agora, nesse momento aí da seca, a gente foi lá visitar esse lugar. Eu pedi para... Porque eu estava com pessoas tipo meio poderosa, né? Eu falei para eles, vamos lá. Aí eles falaram, mas está muito destruído. Eu falei, não, isso aqui para uma pessoa recompor é muito legal. Também é uma coisa para recuperar. Aí ele falou, mas por que você quer recuperar? Você quer fazer uma base de pesquisa, que fiscalização? Eu falei, não é para fiscalizar ninguém. Aqui é legal. Pode ser uma base de pesquisa, mas eu acho que é uma coisa, um espaço legal para jovens. Para jovens, para a gente, assim, os jovens, se a gente quer dar um curso, uma vivência, a gente trazer os jovens para cá, né? Aí pode até assim, ser uma base de pesquisa, para não falar que os jovens estão lá, né? A gente pode. Aí eles ficaram assim, não, isso aqui tem que ser destruído. Eu falei, gente, não podemos, né? Mas as razões que foi impedido de ficar lá, né? Elas continuam. A terra não tem dono, ninguém sabe como que o cara construiu. Eu falei, gente, no país que nós estamos, nós podemos falar, porque é um bem comum, isso aqui a gente pode fazer isso voltar para... Se fosse construir uma escola, a gente pode fazer uma coisa focada nos jovens. Aí eu falei para eles, se a gente conseguir essa ideia, né? A gente falei para eles, olha, essa parte de contaminação, tem engenharia que faz isso, né? A gente pode fazer isso, recompor isso. Agora, trazer os jovens aqui, aí eu falei, a gente pode fazer até uma ponte com vocês, né? O Engajamundo, para a gente vir aqui trabalhar com os jovens, a gente fazer uma coisa, né? A gente pode até agora ver como que pode fazer esse trabalho, assim, a gente consegue, eu acho que a gente consegue, nós conseguimos ter a energia de vocês, o entusiasmo, a força, e ter a nossa experiência também, né? De fazer o dinheiro aparecer. O dinheiro existe, nós somos um país rico. Então, a gente pode fazer essa riqueza se tornar, assim, ficar ela circular, né, para bem das pessoas, né? Então, não sei como que vai ser isso, mas então é isso que eu falei. Mesmo se a gente não conseguir essa casa, né, a gente conseguiu uma forma de fazer essa interação dos jovens, os jovens se encontrarem, né, e trocarem ideias, experiência, né? E achei essa coisa de fazer isso no Pantanal, é super legal. Muito bom. Só corroborando aí com a professora Carolina, nós da reserva do programa de jovens, né, tem alguns estados que ainda não têm representatividade. E aí o Rafael, de Minas Gerais, ele entrou em contato com alguém do Engajamundo para... Amigo, sim, o Rafael é um amigo querido. Pronto, eu acho que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, que tem algumas pessoas que estão sem os estados não têm representatividade ainda. E aí, cada jovem em seu estado, né? Eu comecei a fazer ontem esse levantamento,
de grupos, né, de jovens ambientalistas que trabalham na sua caixinha, né, para a gente montar essa rede de todo mundo, para se conhecer, para trocar ideias, né, porque é muito, cada um no seu quadrado, seu estado, na sua cidade, tem iniciativas que pode ser, a minha iniciativa pode ser multiplicada no Pantanal, no Pampa, na Amazônia, eu posso pegar de lá para cá, adequar, então eu acho que essa rede, a gente está fazendo esse levantamento para ficar essas interações e conhecer, né? Estamos no mar, né? E, André, você falou alguma Sim, coisa da reserva da biosfera, não falou? Você Sim, faz parte? Faço parte do programa de jovens da reserva, né? A gente podia criar isso, esse programa de jovens, porque não tem aqui no Mato Grosso, para a reserva da biosfera do Pantanal. Criar uma coisa para toda a reserva da biosfera brasileiras ter esse programa de jovem, né? E aí o jovem está trabalhando na reserva da biosfera. Aqui no Mato Grosso, também no Pantanal, não tem essa dinâmica do jovem estar envolvido na reserva da biosfera. Até a própria reserva precisa ser trabalhada, né? Porque, tipo, o programa ele surgiu para mais uma renovação, né? Para identificar pessoas, porque o conselho mesmo da reserva são pessoas, né, que já têm muitos anos de estrada e tal. E aí o programa de jovem é mais para identificar essas pessoas que está nesse meio socioambiental de luta para começar a levar essa bandeira e instigar novas pessoas, identificar novos atores e batalhar e lutar mesmo. E pegando já a pergunta aqui, deixa eu ver, da Priscila, responder ela, né? Como o processo de restauração pode influenciar no cenário de desmonte atual? Eu acho que momentos como esse já é uma questão de reverter o processo de desmonte ambiental, né, a nível local. Eu, por exemplo, já tive várias intrigas, não sei vocês, né? Intriga não, dialéticas, vamos ser mais, para manter a liturgia, né? Com alguns políticos, né, locais, principalmente vereadores, né? Porque eles são muito, digamos assim, mal acostumados, digamos assim. E quando se tem que reivindicar ou que não se faça do jeito que eles querem, né? São mal acostumados, né? Aí você vira o inimigo, né? Então, eu já ouvi cada coisa, mas eu já estou acostumado, né? Que faz parte, né? E eu acho que quando a gente incomoda é porque a gente está no caminho certo, né? Que por explorar essa bolha, eu acho que o processo de restauração ele vai de encontro mesmo, de frente com esse desmonte ambiental a nível local. Obviamente, a gente tem que lutar a nível local para se chegar em hierarquias maiores, né? Falar com os nossos deputados, que eles que fazem as leis, pressionar eles, né? Eu acho que esse seria o caminho, né, de manter o pouco que ainda nos resta, né? Apesar das revogações e das criações de novas leis, a gente sabe muito bem o lado que Ricardo Salles está e o lado que o apoia, né? Eu acho que tem que partir com momentos como esse aqui de reivindicar e lutar para deter esse desmonte aí horroroso. Bom, gente. Carolina, se quiser comentar essa questão da Priscila, preocupação com as revogações e tal, e se a década da restauração pode dar mais força para a oposição. A gente tinha falado dessa preocupação, né? Eu vejo assim que esse momento é um momento dessa desarticulação, né? Mas esse nome, essa recuperação, essa restauração, também é uma oportunidade para, principalmente vocês, jovens, né? Terem assim, essa perspectiva de que essas coisas todas podem ser revertidas, inclusive para um patamar melhor, né? Eu digo para o meu filho, eu falo assim, eu já batalhei, já lutei, já tive o presidente que eu lutei para colocar esse presidente aí, né? Eu falo, agora é a hora de vocês também pensarem, né? Fazer uma coisa para as coisas mudarem. A gente lutou muito. Vocês não podem desistir, nem não podem assim, deixar de ter esperança. É um momento, é uma circunstância, e essa circunstância a gente pode trabalhar para ela mudar rapidamente. Ela já devia ter sido mudada, né? Então, a gente pode não perder a esperança, não deixar que o que está acontecendo, essas medidas, né, essas coisas, a gente fica triste, né? Que a gente viu esse desmando quando as queimadas aconteceram aqui, os incêndios florestais, né? Chama incêndios florestais também, né?
E a gente viu as coisas horríveis que surgiram, tipo essa coisa do boi, não sei o nome do boi, o boi bombeiro, né? As coisas que surgiram, que não são fakes, não são realidade. E a gente, assim, como que nós temos, assim, de pensar de como que a gente pode manter a nossa resiliência, né? Da gente ficar ali pronto para a hora que, enquanto essas coisas estão acontecendo, vocês que são jovens, estudarem, se prepararem, para quando as coisas ficarem mais favoráveis, vocês estão prontos para assumir os lugares que vocês quiserem, entendeu? É só uma circunstância, é como um recolhimento. Está acontecendo isso, está meio desfavorável, mas como que a gente vai fazer? A quem a gente vai pressionar para essas coisas não ficarem dessa forma? Para vocês também se prepararem para mudar isso, né? Então eu vejo assim que como eu falei no início, essa restauração, essa recuperação, essa década está no momento oportuno para nós, né? A gente manter a esperança que a gente pode fazer as coisas, que a gente não precisa que alguém lá em Brasília falar para a gente fazer as coisas. A gente faz as coisas acontecerem, né? Nós podemos tomar o nosso destino e fazer as coisas acontecerem e mudar, né? Eu sempre fiz isso, né? De ir para frente, para a linha de frente, né? E fazer as coisas mudarem. E vocês, eu estou achando muito legal isso de vocês estarem aí com todo esse engaja-mundo aí, né? Porque é uma coisa de mundo, né? E de vocês, eu acho que a perspectiva de vocês é muito boa, uma sacação muito boa. Estou falando hoje para a Marina, muito legal. E vocês podem fazer isso reverter, né? A gente também está fazendo, né? Mas para vocês que as coisas têm que melhorarem, né? Vocês vão vivenciar isso melhor. Eu acho que vocês não podem perder a esperança nem entusiasmo de que vocês têm a força, o entusiasmo, a energia para fazer as coisas melhores, né? E eu acho que do jeito que vocês estão fazendo, discutindo a restauração, a recuperação, de uma certa forma, vocês estão colocando as coisas para ir para frente, adelante, né? Estão mandando as coisas para frente. Isso que é o interessante. Vocês não pararam, ficaram mobilizados, né? Então, essa pessoa que está aí, ela não pode mobilizar ninguém, a gente vai para frente, né? E vocês estão indo, vocês estão dando um exemplo maravilhoso, pessoal. Está dando um exemplo a todos os brasileiros que vocês tiveram força, coragem e são capazes, estão liderando aí uma reunião dessa super bacana. E eu acho assim, que isso aí mostra a competência de jovens brasileiros, né? Reviver Geraldo Vandré, né, professora? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu pensei nisso, não espera acontecer. E vocês estão fazendo. Isso que importa. Vocês têm que colocar essa vitória de vocês como uma âncora. E vocês são jovens bem-sucedidos, fortes, vigorosos, estão fazendo essa dinâmica, não se deixaram parar por nada. Então, vocês têm isso como âncora. A gente pode fazer acontecer, está fazendo, né? Então, não se deixam, deixa que essas pessoas fragilizem vocês são fortes. Eu estou quase chorando aqui, gente. Bom, acho que assim, estamos mais do que satisfeitos e inspirados com esse painel. Queria agradecer a presença da Carolina, do André, por compartilhar aqui, somar força, inspirar a gente. E é isso, né? A gente vai, que nem... Esqueci o nome do fenômeno lá, mas quando tem um som que você pega o outro na mesma frequência, ele vai aumentando, sabe? Eu sinto que as reuniões de Engaja são sempre assim. E é isso, eu vou passar para o Francis encerrar, se alguém... não sei se vocês querem considerações finais, a gente já está quase 10 da noite aqui, mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa antes, pode... Eu queria, rapidinho, só porque eu sou falador, mas, André, deixar claro que eu estou em contato com o Rafael para a gente fazer essa ponte com o grupo de jovens da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Eu acho que é uma sinergia muito grande, que a gente tem que conversar, a gente tem que fazer coisa junto, e quem sabe já não puxar os colegas da Reserva da Biosfera do Pantanal e fazer isso ganhar um tamanho maior ainda, né? A gente
Estamos ali nas regiões, o Engaja tem esse papel de conversar com jovens do Brasil inteiro, então a gente pode se ajudar nessa conexão. Então, não deixa isso morrer, não vamos deixar isso morrer. Carolina também, a gente vai conversando para apoiar nessas ideias aí, e vocês apoiarem também, tenho certeza que a gente tem muita coisa que aprender, muita coisa para trocar, e muita coisa para crescer, exatamente a conversa que a gente fez aqui, só para amarrar esses 2 pontinhos. Obrigado, viu, por tudo. Antes de finalizando já, eu vou tentar terminar aqui a gravação, porque meu notebook está descarregando e eu não sei onde está o carregador. Posso falar um segundinho, minhas palavras derradeiras de hoje? Sim. Eu assim quero dizer para vocês, agradecer para vocês essa oportunidade assim, de estar falando com vocês, estar trocando com vocês. Eu quero dizer para vocês que meu coração ficou super aquecido, viu, gente? Eu estou saindo assim uma pessoa mais resiliente hoje, assim, do ponto de vista cultural, assim, de ver. Ai, estou tão quente, aqui já é quente, né? Assim, bem aquecida com o movimento que vocês estão fazendo e com esse dinamismo de vocês, me aqueceu, assim, me fortaleceu, assim, me senti mais assim forte, né? Eu me preparei para estar aqui com vocês. Eu tomei um banho de ervas do Cerrado hoje, assim, para estar mais forte, para dialogar com os jovens, né? E surgiu o efeito. Então, dizer para vocês que vocês estão de parabéns, conseguiram fazer essa senhora aqui ficar emocionada e me sentir com essa energia de vocês. Vocês têm tudo para... Conte comigo, tá? Conte com as pessoas que também são meus aliados nessa aliança para a gente seguir em frente. Assim, né? Não sei nem o que falar. Conte com a gente também. Mas antes de tudo, todos esses painéis, todas as reuniões do GTBio, na verdade, traz muita força para a gente. Ano passado foi muito difícil para quem acompanha não só o Engaja, mas eu acho que especialmente o GTBio, ano passado foi muito difícil em relação a tudo que aconteceu, né? A gente não precisa nem aqui estar discutindo tudo que foi ano passado para a área ambiental, né? As queimadas, enfim. E até o início desse ano. E toda vez que a gente faz uma reunião aqui, a gente sai sempre com mais força. A gente acha que não tem, no final do dia a gente sai mais revigorado. E é tudo por causa dessas pontes. A gente sempre fala que o biodiversidade é uma teia, né? E que está tudo interligado de alguma forma. E a gente acredita muito, mas muito nisso, assim, é uma coisa surpreendente. A gente, do nada, encontra parceiros, tem reencontros, tanto que é uma coisa muito mágica que está acontecendo nessas últimas reuniões, que chega um painelista e conhece uma pessoa daqui, a gente fica, se não é o destino, né, se não for a biodiversidade nos unindo, é o quê? Então, assim, é uma coisa que está nos restaurando, assim, realmente, literalmente, restaurando e não transformando, mas assim, nos mudando a essas situações, de que tudo que está acontecendo, a gente saber, entender, compreender que a gente tem forças, que temos uma teia aí forte, unida, e que faz a gente se levantar sempre, né, que acontece em tudo que está acontecendo no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo, mas especialmente com o que a gente está vivendo, né, e com tudo que a gente acredita, que é muito importante, que a gente sempre está achando que vai derrubar a gente dessa vez e não vai, né? Tem uma frase muito legal que eu vi ano passado que diz assim, que a gente é ponte e atravessa qualquer rio. Eu acredito muito nisso, de que essa rede, essa conexão, a biodiversidade, de uma forma ou outra, nos uniu aqui de alguma forma, algum motivo, e que se a gente está aqui hoje até 10 horas da noite, realmente tem algum motivo, tem uma causa, né? E não é uma coisa à toa. E eu acredito muito nisso. O pessoal sabe o quanto eu amo o GTB, o quanto eu amo essas pessoas que estão aqui, o quanto fico muito feliz quando pessoas como a Carol, o André vêm no GT e nos surpreende com essas informações, com essas palavras, porque é o que a gente sabe, que a gente pode fazer, né, mas que a gente às vezes não acredita por ser jovem, que ninguém acredita na gente, e vem vocês fortalecendo todo esse discurso. E é muito bonito, muito lindo isso, assim, porque a gente percebe que é de coração, assim, vem da alma mesmo, assim. E
o pessoal sabe que eu falo muito, se deixar eu vou ficar falando aqui, eu não quero porque eu vou ficar emocionado. Mas de maneira geral, de modo geral, é isso, assim, muito obrigado, gente. Novamente, eu tô saindo daqui também com meu coração, assim, tipo, nem cabe estar transbordando aqui de emoção, de felicidade, de saber que a gente é uma rede forte, a gente vai atravessar, assim, qualquer rio, a gente vai sair aí restaurando, e não é esse governo lixo que vai nos derrubar, né? Então, a gente hoje é semente, amanhã seremos uma árvore aí imensa, florestas, e não importa se a floresta tem pouca densidade de árvore ou muita densidade de árvore, é floresta, e é sim uma conexão. Obrigado, gente. Gente, é só para... É tão bom quando a gente encontra pessoas com os mesmos sonhos, né? As mesmas lutas e tal. E, tipo assim, eu já participei de algumas lives, né? E essa, para mim, foi a mais top, top, top. E, tipo assim, a gente estamos tão longe e, ao mesmo tempo, parece que estávamos numa sala, né? Cara a cara, falando, né? Cada coisa das suas realidades, e as realidades se combinam, se batem, né? Tomam o mesmo rumo, né? Então, só agradecer o convite, foi show de bola, show, 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 né? E aí vamos trabalhar cada qual no seu quadrado, mas em redes, né? E juntos a gente mais forte. Como o colega falou, não é esse governo que vai nos derrubar, viu? De maneira alguma. Né? Então, ele só está cutucando a onça com vara curta, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Então, acho que a gente tem muito a contribuir, a bater de frente mesmo para mudar esse rumo, né, desse país, cada qual com suas realidades, né? Esses trabalhos em rede é um trabalho fantástico, né? Eu acho que seja o primeiro de muitos momentos da gente debater, dialogar, né, trocar figurinhas por um mangue melhor, por um Pantanal melhor, né, por uma Mata Atlântica mais saudável, né, por um Brasil menos devastado e sim mais verde, né? É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo, de coração. Gente, antes que eu esqueça, a gente tem uma tradição aqui no GT de abrir o microfone, uma salva de palmas para esse painel maravilhoso. Então, por favor. Tem uma foto aí nossa de todos aí? Sim! Muito obrigada. Quem vai tirar o print? Eu tá tiro. gravado, né? Mas... Não, eu tiro. Sorria para o print, todo mundo que puder abrir a câmera, muito bem. Vamos lá. Então, é em 3. Foi. Então, Eu vou só terminar a gravação realmente, mas vai continuar falando quem quiser, porque senão meu notebook vai descarregar e não grava.